Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vou ler rapidinho aqui em Gálatas, capítulo 4, e versículo 30. Estava marcado aqui. Está aqui. Gálatas 4, verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o filho semente. O irmão Brana pregou a mensagem: a semente não herdará com a palha. E ele leu exatamente esta escritura e uns versos mais acima, para mostrar, tirando destes versículos bíblicos, que haveria alguns nascimentos de alguns filhos, mas teria um filho só que herdaria conforme a promessa. É quase o mesmo segmento, se não o mesmo que o pastor João Bispo estava falando, né? Tem hora que a gente fica ali escutando, e se o pastor entrar no meu assunto, eu fiquei sem assunto, não é? Mas não foi o pastor Bispo. Mas então, meus irmãos, o filho semente. Vamos ver aqui, casamento e divórcio, parágrafo 213. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora estamos vivendo, para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais, certo? Precisamos ser filhos desta era. Ou seja, não podemos ser luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais, mas precisamos ter um nome que nos identifique e ser chamado de filho. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, o filho semente. Ou seja, Lutero não é o filho semente, Wesley não é o filho semente, os pentecostais não são o filho semente. Mas na hora que o filho semente vier à existência, a palha não pode herdar junto com esse filho semente, o talo não pode herdar junto com esse filho semente. Porque irmão Brana diz, vamos já direto então, irmão Brana diz, parágrafo 28, a semente não herdará com a palha. Paulo está falando dos dois filhos de Abraão, que um deles foi com Sara e o outro foi com Agar. Agora encontramos aqui, entendemos através das escrituras, que Deus nunca é representado em dois, é em três, sempre em três. Deus é aperfeiçoado. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7, e assim por diante. Veja, então, nós encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. E temos aqui dois filhos de Abraão. Temos dois filhos de William Branham. Certo? Não olhe para o natural, porque é o espiritual, certo? No entanto, somente podemos ser herdeiros, porque agora quem está pleiteando uma herança somos nós. Certo, meus irmãos? Nós não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. O que cabia a eles, a herança deles já foi repartida com os filhos deles. Nós somos de outra era, de uma outra geração, de um outro pai. Nós somos filhos de uma promessa. Certo? E podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um destes filhos, ou um filho de Abraão.
Pois estando nós mortos em Cristo, então tornamo-nos semente de Abraão, e herdamos com ele conforme a promessa. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Certo? Porque você vai na Escritura e vê que Abraão teve 2 filhos. Um com Agar, a igreja escrava, e outro com Sara, a verdadeira igreja. Mas nenhum dos dois, sendo que Isaac veio pela via correta, mas veio pela via sexual. E o filho de Agar veio da dúvida. Certo? E estava pensando então, meus irmãos, porque isso tem acontecido outra vez. Se nós queremos ser herdeiros da promessa, herdar a promessa, porque a promessa a Israel era a terceira etapa. A promessa àquele povo, filhos de Abraão, era que eles viveriam numa terra boa, próspera, que eles habitariam tranquilamente ali, sendo abençoados por Deus. E esta é a nossa herança. Irmão Branham fala isso na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, que a herança daquele povo era depois do Jordão, a herança daquele povo era a terceira etapa. É o que toca a nós, é o que nós recebemos. Mas você só pode receber a terceira etapa se você for filho semente. Se você estiver em Cristo, se você estiver nesse filho, porque o terceiro filho de Abraão foi Jesus Cristo. Certo? O terceiro filho de Brana. Certo? É o terceiro. O primeiro você vai ver que nasceu de uma dúvida. Quando eles não tinham revelação, se o sétimo selo foi revelado, se os trovões não sabiam o que era, a terceira etapa seria. Então, da dúvida, formou-se a igreja da ressurreição isolada no Brasil e trouxe um filho da incredulidade, que nasceu de Agar. Aí estão os muçulmanos, filhos de Agar. Aí estão esses crentes que creem na ressurreição isolada do irmão Branham, filhos de Agar. Porque irmão Branham que diz que é um filho que nasce da dúvida. 63, a semente não herdará com a palha. Quer ver? Agora, o talo. Porque o irmão Branham foi na escritura para mostrar que seria esta semente. 56, a semente não herdará com a palha. A semente natural, portanto, foi apenas um portador, através de Ismael primeiro. Certo? Você não pode negar que a mensagem que veio primeiro foi a mensagem da ressurreição isolada. O irmão Martim, não é isso? Arqueu Russell Martins? Foi o que veio primeiro. Não pode negar essas coisas. Mas depois nasceu um correto. Não é verdade? Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não é isso certo? Mas vem vindo esses filhos, vem nascendo. Mas é preciso nascer um filho que abençoe as nações. Amém. É preciso nascer um filho que realmente tenha a capacidade de herdar a herança do pai. Amém. Um filho que o pai possa dar diante do público o testemunho de que este é meu filho amado. O meu nome está nele. Ele pode assinar o meu talão de cheques. Certo? Irmão Branham diz, Ismael veio primeiro, Isaac segundo, então até chegar na semente. 63, o talo, o pendão e a casca. Note, Agar aqui representou o talo, que foi a primeira vida que teve início na promessa. Sara representa o pendão. 75, a semente não herdará com a palha. Sara, o pendão ou o pólen. Sara, a verdadeira esposa da promessa. Deu à luz um homem benigno. Ai, que perfeito. Em troca produziu uma nação prometida.
Você não pode dizer que não é uma nação abençoada, a nação da primeira e segunda etapa. E nós estamos falando bem de todo mundo, certo, meus irmãos? Estamos falando que todos são filhos de Brana, certo? Estamos falando que uns nasceram da dúvida, porque hoje não há mais lugar para dúvida. Quando você ainda é ignorante, que você não sabe, que você não ouviu, que alguém lhe explicou, e você tem suas conjecturas, tudo bem, mas quando isso já foi provado pela mensagem, pela Bíblia, que aquilo já aconteceu, e que você continua duvidando e perseguindo, você se identifica como um ismaelita, perseguidor de Israel, perseguidor do filho da promessa. Irmão, diz: a semente não herdará com a palha. Em outras palavras, a palha não vai entrar na terra prometida junto com a semente. O talo não vai entrar na terceira etapa junto com a semente. A casca não vai entrar na terceira etapa junto com a semente, em outras palavras. Você compreende, meus irmãos? Então, meus irmãos, Sara produziu uma nação bonita, nasceu um homem benigno. E agora, Maria, certo? A Maria sem sexo, mas através de uma promessa. Justamente como Abraão recebeu a promessa de Deus, a palavra de Deus, mas creu na promessa. Tem que saber que o nascimento do filho semente é o nascimento de uma fé genuína na palavra prometida. Esse terceiro filho de Brana nasce da fé na palavra. Ele nasceu da fé. Maria ouviu a mensagem do anjo e ela creu, meus irmãos. Ela disse: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Não importa as críticas, não importa que eles vão querer me apedrejar, não importa que talvez José vai querer me deixar. E dali pode produzir o terceiro filho, o verdadeiro herdeiro de Abraão. Porque você vê que Isaac foi um herdeiro das coisas naturais, mas um herdeiro das coisas espirituais. Nós temos que ser herdeiro de Brana, não das coisas naturais, não da casa em Jeffersonville, não na casa de Tucson, não do tabernáculo Brana, não dos seus chapéus, não dos seus rifles, não da sua Bíblia natural, mas da sua espada, da sua palavra espiritual. Você tem que herdar esta promessa. O que é do pai, quando o pai partir, será do filho. Mas o filho tem que ter caráter para receber as boas coisas que o pai está deixando. Tem que ser um filho da promessa, meus irmãos. Tem que ser esse terceiro filho. Porque é através deste filho que todas as nações serão abençoadas. Oh, meus irmãos, não é em Isaac que está a minha bênção. Certo? A minha bênção está em Jesus Cristo. Você compreende? Não é no filho natural de William Branham que está a minha bênção. A minha bênção está no filho espiritual. Então, se eu me considerar um filho semente, eu só posso ser um filho semente se eu estou nesse filho da promessa. Porque é isso que Paulo ensina no livro de Gálatas. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E você vê em Apocalipse 10, 8 a 11, que este filho da promessa tem que pregar a povos, nações. Isso é uma bênção para as nações. Amém. Ora, as promessas, verso 16 do capítulo 3 de Gálatas, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Certo? Não diz e as posteridades, como falando de muitas, como falando de vários filhos. Está entendendo? É o plural
da situação. Mas a promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade, a Abraão e a sua semente, a Abraão e o seu descendente. É Abraão e a Jesus Cristo. É a Brana e o seu filho. Você entende? Porque irmão Brana, como o pastor João Bispo estava falando, tinha muitos desejos. Quem não tem o desejo de ver um filho seguindo, vamos dizer no natural, a profissão do pai? Não é verdade? Um pai que ganha vida honestamente, trabalhando honestamente, sentiria muito orgulho que o filho aprendesse aquilo ali e seguisse. Não é verdade? E irmão Brana disse, eu quero ver José no púlpito. Meu filho. Eu posso ver quando eu estiver velho, meu cabelo branco em volta do pescoço, e eu vir trêmulo para o tabernáculo com a mamãe, a Meda. E nós chegarmos fracos, né? Ali já velhinhos, e ver meu filho no púlpito. Eu vou lhe entregar esta Bíblia, que ele possa pregar o mesmo evangelho. Certo? Mas, meus irmãos, não pode ser desta forma como o irmão Brana quis. Mas de toda forma, Deus cumpriu de outra maneira. Porque segundo a Escritura, haveria um filho que tomaria a espada do papai. Certo? Eu sei que na Bíblia diz, Jesus diz que a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai. Mas é espiritual, na fé. Você compreende? Porque até o nome Brana significa sublime é o pai. Certo? Sublime é o papai. Brana é sublime é o pai. E o pai que estava nele, que revelou os selos, que revelou os trovões, que revelou o novo nome, enriqueceu sua dispensa. E tem essa daí, meus irmãos. Porque tem um pai trabalhador, um pai que não é um vagabundo, um pai que se esforça, um pai que sua e que enriquece o lar. E a hora dele partir está ali para entregar tudo nas mãos do filho. E estes filhos desordeiros que não dão valor ao trabalho do pai, em pouco tempo põem tudo fora o que o pai ganhou, levou uma vida para ganhar. Eles provam que não são filhos de William Brana quando eles põem fora toda a mensagem que William Brana durou uma vida para produzir para nós. Eles não dão a mínima para os parágrafos da mensagem. Eles não dão importância aos versículos bíblicos. Mostram que não são pais. Mostram que saíram de Brana, mas mostram que não são filhos da promessa. Mostram que são homens naturais, que nasceram, que são uma nação benigna. Mas não mostram aquela eleição de seguir avante o propósito do Pai. Meus irmãos, onde que nós queríamos parar aqui? Então, meus irmãos, Gálatas 3:29. Porque se nós somos benditos e abençoados em Jesus Cristo, se porventura, porque o irmão Brana disse que Deus é perfeito em três, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Então foi Isaac, Ismael e Jesus. Então você vê irmão Martim, pastor Joaquim, né? E João. Deus é perfeito em três. Então o primeiro nasceu da dúvida. Nasceu da dúvida. Uma igreja que veio da dúvida. Mas a segunda não, a segunda gerou o filho até que enfim. Mas aquele que haveria de abençoar as nações, enfim veio à existência. Aquele que foi gerado por uma igreja que creu na promessa. Né? Esta é a igreja do último dia, que nós temos contemplado, que podemos dizer, cumpra-se em nós segundo a palavra do Senhor. Amém? Que creu como crente Abraão. E para nós sermos abençoados, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se nós somos de Apocalipse 10:8-11, nós somos descendência de Brana e herdeiros conforme a promessa. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Amém.